O Conselho Galáctico reuniu-se na Grande Câmara do Nexus Prime, como acontecia há 10.000 anos. 12 espécies estavam sentadas à mesa curva que flutuava acima de um mapa holográfico do espaço conhecido. Eles se autodenominavam raças anciãs e acreditavam ter conquistado esse título através de séculos de sabedoria e governança cuidadosa. Hoje eles discutiram a humanidade. Veja este padrão de crescimento, disse o conselheiro Vet Rani do Cat Dominion. Sua pele escamada captou a luz azul da câmara enquanto ele gesticulava em direção ao mapa. Um aglomerado de pontos amarelos se espalhou pelo braço de Orion como uma doença. 60 anos atrás, eles descobriram as viagens espaciais dobradas. 60 anos e agora ocupam 47 mundos. Os outros conselheiros moviam-se desconfortavelmente em seus assentos. O embaixador Mallory, um ser delicado com asas translúcidas, falou suavemente. A rápida expansão não é em si um conselheiro criminal. Os humanos não violaram nenhum tratado. Por que não temos tratados com eles? Respondeu Vet Rani. Nós os ignoramos. Pensávamos que eles continuariam sendo uma espécie menor no limite do espaço civilizado. Estávamos errados. O alto conselheiro Drethemol, da hegemonia Vor, inclinou-se para a frente. Seus olhos antigos viram impérios crescerem e caírem ao longo de 3 séculos. O que você propõe, Vet Rani? Guerra como espécie que não nos fez mal? Guerra não, disse Vet Rani cuidadosamente. Correção, uma ação militar precisa para limitar o seu crescimento antes que se torne incontrolável. Destruímos seus estaleiros orbitais. Removemos seu governo unificado. Nós os dividimos em grupos menores e gerenciáveis. Dentro de um século, agradecer-nos-ão por evitar a destruição que a expansão desenfreada sempre traz. A Câmara ficou em silêncio. O que Vet Rani propôs não foi sem precedentes. O Conselho já havia feito isso antes com espécies que ameaçavam a estabilidade galáctica. Mas essas foram raças agressivas, conquistadores e destruidores. Os humanos eram meramente rápidos. Eles se reproduzem rapidamente, observou a conselheira Tenva. Eles se adaptam rapidamente. Eles constroem rapidamente. Estes não são crimes. Ainda não, concordou Vet Rani. Mas já vimos esse padrão antes. A rápida expansão leva à escassez de recursos. A fome de recursos leva ao conflito. É melhor agir agora, enquanto a solução é simples, do que esperar até que seja necessário um genocídio. A votação foi apertada. 7 a favor, 5 contra. As delegações Mallory e Eden saíram em protesto. Mas a moção foi levada adiante. O Conselho autorizou um ataque corretivo na Terra. John Morrison tinha 67 anos e estava cansado da guerra. Ele se ajoelhou em seu jardim atrás da pequena casa em Montana, trabalhando a terra entre os dedos. As montanhas erguiam-se em tons roxos e dourados à luz da manhã. Em algum lugar próximo, um rio sussurrava sobre as pedras. Isto foi paz. Foi por isso que ele lutou durante 4 décadas na Marinha da Terra Unida. Sua esposa, Sarah, adorava aquele jardim. Ela plantou as rosas que agora florescem vermelhas e brancas ao longo da cerca. Ela havia partido há 3 anos, tomada por um câncer que todos os avanços médicos da humanidade não conseguiram curar. Mas as rosas permaneceram. Morrison cuidava deles com cuidado, como se cuidar deles significasse cuidar de alguma parte dela que ainda vivia. Sua filha Emily serviu a bordo de um navio colonizador perto de Talset, ajudando a estabelecer o mais novo assentamento da humanidade. Ela ligou quando pôde. Ela se preocupava com ele morando sozinho. Ele disse a ela que estava bem. Na maioria dos dias, isso era verdade. Morrison comandou frotas. Ele havia escrito a doutrina tática que toda a marinha terrestre usava. Ele construiu as forças armadas modernas do nada, transformando um conjunto de plataformas de defesa numa força capaz de proteger a humanidade em 47 mundos. E então ele se aposentou porque acreditava que a luta estava encerrada. Ele estava arrancando ervas daninhas. Quando o céu pegou fogo, a primeira coisa que notou foi a luz. Veio do leste. Um flash tão brilhante que lançava sombras nítidas mesmo em plena luz do dia.
Morrison olhou para cima, protegendo os olhos, e viu rastros de fogo cruzando o céu azul. Não meteoros. As trilhas eram muito retas, muito precisas. Disparos de armas. Ele correu para dentro e ligou o sistema de transmissão de emergência. Estática a princípio, depois fragmentos de vozes em pânico. Sob ataque, as plataformas orbitais foram destruídas. Genebra se foi. Morrison ficou imóvel em sua sala enquanto o mundo que ele havia construído desabava ao seu redor. Pela janela ele podia ver mais fogo no céu. Os estaleiros orbitais ele percebeu. Eles estavam destruindo os estaleiros. O ataque durou 3 horas. Morrison assistiu a tudo em todas as telas que encontrou, juntando as peças do que estava acontecendo a partir de relatórios dispersos. Uma frota alienígena apareceu sem aviso prévio. 800 navios de guerra com designs que ele reconheceu em instruções de inteligência. O Conselho Galáctico. As chamadas raças anciãs. Eles decidiram que a humanidade precisava ser corrigida. Plataforma de Defesa Orbital Armstrong. O orgulho dos militares da Terra. Foi destruído nos primeiros 15 minutos. O complexo governamental unificado em Genebra foi atingido por ataques de precisão que transformaram 3 km² em vidro. 14 milhões de pessoas morreram nessas 3 horas. 14 milhões de vidas terminaram porque 12 espécies decidiram que os humanos estavam a crescer demasiado rápido. Morrison ficou sentado na escuridão após o fim do ataque. A rede elétrica falhou na maior parte do continente. Ele tinha um gerador, mas não o ligou. Ele simplesmente sentou-se e pensou em todos que conhecia que estiveram em Genebra. Amigos. Ex-colegas. Pessoas com quem ele serviu por décadas. Quando o sistema de comunicação de emergência finalmente ganhou vida, ele não ficou surpreso com o que ouviu. Almirante Morrison. Este é o comandante interino Shen, na montanha Cheyenne. A cadeia de comando foi efetivamente destruída. De acordo com o protocolo de continuação, você foi identificado como oficial sobrevivente sênior com autoridade de comando estratégico. Solicitamos sua presença imediata nas instalações de comando de backup. Um ônibus chegará ao seu local dentro de 2 horas. Morrison olhou para a tela morta por um longo momento. Então ele olhou para seu jardim e viu as rosas de Sara brilhando fracamente à luz das estrelas. Ele queria paz. Ele havia conquistado a paz. Mas o universo decidiu o contrário. Ele saiu e pegou uma única rosa vermelha. Ele enfiou-o no bolso da jaqueta, perto do coração. Então ele voltou para dentro e começou a se preparar. O ônibus chegou exatamente quando eles disseram que chegaria. Morrison subiu a bordo sem olhar para trás, para casa. Haveria tempo para tristeza mais tarde. Haveria tempo para muitas coisas mais tarde. No momento só havia o trabalho. A instalação de comando reserva foi enterrada nas profundezas das Montanhas Rochosas. Foi construído durante os primeiros dias da colonização espacial, quando a humanidade temia ataques de espécies exóticas desconhecidas. Esses medos desapareceram com o tempo, à medida que a galáxia provou ser em sua maioria pacífica. A instalação tornou-se um backup para outro backup, mantida, mas raramente visitada. Agora era o centro nevrálgico da civilização humana. Morrison caminhou por corredores escavados em rocha viva. Os oficiais saudaram quando ele passou. Seus rostos estavam cansados e com medo, mas eles permaneceram eretos. Eles não haviam quebrado. Isso foi alguma coisa. O comandante interino Shen encontrou-o na entrada do centro de operações principal. Ela era jovem, tinha apenas 40 anos e tinha os olhos duros de alguém que tinha visto demais nas últimas horas. Almirante, obrigado por ter vindo. Qual é a situação? Shen o conduziu até uma tela holográfica que mostrava o sistema solar. Pontos vermelhos aglomerados ao redor da Terra, marcando a frota inimiga. Eles recuaram para o que chamam de perímetro de contenção. Eles não estão mais atacando. Eles parecem pensar que o trabalho está feito. Morrison estudou a tela. Nosso status de frota? A frota pública está em grande parte destruída ou dispersa.
Temos talvez 60 naves ainda operacionais no sistema solar. Outros 200 nas colônias, mas estão longe demais para ajudar rapidamente. E o projeto Prometheus? Os olhos de Shen se arregalaram. Senhor, esse programa é classificado no mais alto nível. Eu não tenho acesso. Eu construí esse programa, disse Morrison calmamente. Eu sei exatamente o que temos. Arranje-me uma linha segura para uma estação de esteroide 7. Código de autorização Morrison Ômega 773. 10 minutos depois, Morrison estava olhando para um display muito diferente. Escondido dentro de asteroides escavados em todo o sistema externo. 200 navios de guerra esperaram. Eles usaram tecnologia que a humanidade alegou publicamente que ainda não havia desenvolvido. Dobre unidades espaciais que podem aparecer em qualquer lugar da galáxia sem aviso prévio. Sistemas de armas um século à frente de tudo que o Conselho já tinha visto. Era uma apólice de seguro secreta da humanidade construída pelo próprio Morrison durante seus anos como comandante da frota. Ele rezou para que eles nunca fossem necessários. Quanto tempo até que a frota do Prometheus possa ser totalmente ativada? Ele perguntou. 72 horas para total prontidão, respondeu o comandante da estação. Mas, senhor, poderíamos ter 50 navios operacionais em 12 horas se você der a ordem. Morrison balançou a cabeça. Não, esperamos, preparamo-nos e deixamos que pensem que venceram. Shen olhou para ele confuso. Senhor, com todo o respeito, eles assassinaram 14 milhões de pessoas. Eles destruíram nosso governo. Nosso povo está pedindo retaliação imediata. E a retaliação virá, disse Morrison. Sua voz estava calma, mas algo frio se moveu atrás de seus olhos. Mas ainda não. Neste momento o Conselho acredita que nos quebraram. Eles esperam que desmoronemos, que lutemos entre nós, que nos tornemos as peças dispersas e administráveis que eles queriam. Vamos deixá-los acreditar nisso. Nós vamos ficar em silêncio. Sem comunicações. Nenhum movimento. Deixe-os comemorar sua vitória. Ele se virou para a sala cheia de policiais. Eles o observavam com uma esperança desesperada. Eles queriam ver do que a humanidade é capaz, disse Morrison. Eles estão prestes a descobrir. Mas fazemos isso do meu jeito. Fazemos isso de forma inteligente. E quando respondermos, não será com raiva cega. Será com precisão. Será com propósito. E será com uma mensagem que ecoará por esta galáxia, durante os próximos 10.000 anos. Ele olhou para a Rosa ainda enfiada no bolso. Rosa de Sara. Ela sempre acreditou que a maior força da humanidade não era a sua capacidade para a violência, mas a sua capacidade para uma ação paciente e propositada. O Conselho cometeu um erro terrível. Eles atacaram a Terra. E John Morrison respondeu. A guerra havia começado. 3 semanas de silêncio. Na grande câmara do Nexus Prime, o conselheiro Vetorani aceitou as felicitações dos seus pares. A operação foi um sucesso total. As defesas orbitais da Terra foram destruídas. Seu governo unificado foi eliminado. E o mais importante, os humanos ficaram quietos. Eles recuaram para seus mundos, relatou Vetorani ao conselho completo. As interceptações de comunicação mostram confusão, brigas internas e desespero. Várias colônias já declararam independência da Terra. A fratura começou, exatamente como previmos. O sumo conselheiro Dretmal assentiu lentamente. E a frota de contenção? Mantendo posição em torno do Sistema Sol. Os humanos não fizeram nenhuma tentativa de romper. Eles parecem entender sua situação. Vetorani permitiu-se um pequeno sorriso. Numa geração, serão uma dúzia de estados pequenos e administráveis, em vez de uma potência perigosa. Conseguimos. O embaixador Malor estava ausente da Câmara. O mesmo aconteceu com o então representante. O protesto deles continuou, mas já não importava. A história lembraria a sabedoria do Conselho em agir antes que a ameaça humana crescesse além do controle. As rotas comerciais foram ajustadas para evitar a zona de quarentena.
As companhias marítimas reclamaram das viagens mais longas, mas se adaptaram. A vida em toda a galáxia continuou normalmente. O problema humano havia sido resolvido, ou assim eles acreditavam. Nas profundezas das montanhas rochosas, John Morrison não dormia há 3 dias. O centro de comando zumbia com uma atividade silenciosa ao seu redor. Os oficiais monitoraram as comunicações de todo o espaço humano. Os técnicos rastrearam a frota de contenção do Conselho. Os analistas estudaram todas as informações que puderam reunir sobre o inimigo. Morrison estava diante da vitrine principal, com o café esfriando na mão, observando as peças mover. Relatório sobre a situação da colônia, disse ele. O comandante Shen deu um passo à frente. Todas as 47 colônias confirmaram a recepção da sua comunicação, senhor. Eles entendem o plano. As declarações públicas de independência foram encenadas como você ordenou. Nos bastidores, eles estão unificados como nunca antes. Morrison assentiu. O Conselho esperava que a humanidade se despedaçasse. Em vez disso, eles usaram a aparência de destruição como disfarce. Enquanto o inimigo comemorava, as colônias humanas trabalhavam 24 horas por dia. Os navios mineiros estavam a ser convertidos em plataformas de armas. Os transportes civis estavam sendo equipados com sensores de nível militar. Todos os estaleiros que sobreviveram ao ataque estavam construindo em sua capacidade máxima e faziam tudo em silêncio. E quanto às colônias externas? Perguntou Morrison. Tom disse que relata total cooperação. Sua filha manda lembranças, senhor. Shen hesitou. Ela também queria que eu lhe contasse que se ofereceu como voluntária para o serviço de combate. Ela está treinando em uma das fragatas convertidas. Morrison fechou os olhos por um momento. Emily, sua filhinha, aprendendo a lutar. Ela tinha 43 anos e era uma engenheira qualificada. Mas na cabeça dele, ela sempre seria a criança que sentava no colo dele e perguntava sobre as estrelas. Ele falhou em construir uma galáxia segura o suficiente para ela viver em paz. Agora ela teria que ajudá-lo a consertar esse fracasso. A frota de Prometheus, perguntou ele, deixando o pensamento de lado, totalmente ativada e aguardando ordens. 200 navios, almirante. As armas mais avançadas que a humanidade já construiu. O Conselho não tem ideia de que eles existem. Morrison estudou o mapa holográfico. A frota de contenção do município cercou o sistema de solo como uma rede. Eles pensaram que estavam prendendo a humanidade lá dentro. Eles não entendiam que a humanidade nunca havia ficado presa. Mostre-me a lista de alvos, ele ordenou. Shen trouxe uma nova exibição. 12 locais no espaço do Conselho brilharam em vermelho. Não são instalações militares, centros econômicos, centros de navegação, nós de comunicação. A infraestrutura que manteve unida a civilização do Conselho. Poderíamos destruir qualquer um desses alvos, disse Shen. As naves Prometheus têm alcance e poder de fogo. Um ataque provaria que o perímetro de contenção não tem sentido. Morrison balançou a cabeça. Não vamos destruí-los, Shen franziu a testa. Senhor, a destruição é fácil, disse Morrison. Qualquer tolo pode destruir. O que precisamos é de medo. Precisamos que eles entendam que tudo que têm, tudo que construíram, só existe porque permitimos que exista. Ele se virou para o oficial de comunicações. Prepare uma transmissão, de amplo espectro, em todas as frequências, em todos os idiomas que o Conselho utilize. Quero que todos os seres desta galáxia ouçam o que estou prestes a dizer. A mensagem chegou sem aviso. Em todo o espaço do Conselho, bilhões de seres pararam o que estavam fazendo quando um rosto humano apareceu em todas as telas. Ele era velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados. Mas a sua voz carregava uma autoridade que fez até o comandante militar do Conselho hesitar. Meu nome é John Morrison. Eu falo pela humanidade unificada. Na grande câmara do Nexus Prime, Vet Arani assistiu à transmissão com crescente desconforto. Humanidade unificada? Isso era impossível. A sua inteligência mostrou fragmentação. Colapso. O que foi isso?
Há 3 semanas, continuou Morrison, o Conselho Galáctico autorizou um ataque não provocado à Terra. Suas forças destruíram nossas defesas orbitais. Eles eliminaram nosso governo. Mataram 14 milhões de civis cujo único crime foi ser humano. O velho fez uma pausa. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais fria. Você chamou isso de ataque corretivo. Você acreditou que estava nos ensinando nosso lugar na galáxia. Em vez disso, cometeram um erro que definirá a próxima era da história galáctica. Você uniu a humanidade como nunca antes. Cada colônia, cada navio, cada ser humano em 47 mundos agora está unido contra você. Veterani voltou-se para seus assessores. Isso é um blefe. Eles não têm capacidade de nos ameaçar. Na tela, Morrison parecia quase sorrir. Você tem 96 horas para entregar. O indivíduo é responsável pelo ataque à Terra e submete-se aos tribunais de crimes de guerra. Este é o seu único aviso. Não cumpra e você descobrirá exatamente o quanto nos subestimou. A transmissão terminou. A resposta do conselho foi rápida e desdenhosa. O humano que se autodenomina Morrison é um senhor da guerra regional que fala em nome de uma espécie destruída, declarou o comunicado oficial. Suas demandas são rejeitadas. Quaisquer outras ameaças serão enfrentadas com ações corretivas adicionais. A humanidade é aconselhada a aceitar imediatamente os nossos termos de reabilitação. Morrison observou a resposta no centro de comando. Os oficiais ao seu redor murmuraram com raiva. Alguns pediram ataque imediato. Outros queriam esperar por uma oportunidade melhor. Morrison não disse nada. Ele simplesmente começou a contagem regressiva. 96 horas. Durante essas horas, a frota do Prometheus assumiu posição. Eles usaram saltos espaciais dobrados aparecendo e desaparecendo mais rápido do que qualquer sensor poderia rastrear. Eles eram fantasmas movendo-se pela galáxia, invisíveis e imparáveis. O Conselho não rastreou nada disso. A tecnologia deles estava séculos atrás do que a humanidade havia desenvolvido secretamente. Eles não viram nada até que fosse tarde demais. Quando as 96 horas terminaram, 12 naves Prometheus apareceram simultaneamente em 12 locais no espaço do Conselho. A Bolsa Financeira Trell, onde 30% do comércio galáctico foi processado. O Centro de Comunicações VOR, que encaminhava mensagens através de 3 setores. O Centro Agrícola Ket, que alimentou 100 bilhões de seres e 9 outros alvos, cada um vital para a civilização do Conselho. Os navios não dispararam. Eles simplesmente mantiveram posição, armas armadas, sensores ativos. A presença deles gritava uma mensagem que as palavras nunca poderiam transmitir. Estamos aqui. Poderíamos destruir tudo que você construiu. E você nunca nos viu chegando. Por exatos 10 minutos, as naves Prometheus permaneceram visíveis. Então, como um só, eles desapareceram de volta no espaço dobrado. Por toda a galáxia, o pânico irrompeu. Vetrani invadiu os corredores do Nexus Prime. Suas escamas ficaram vermelhas de raiva e medo. Isso era impossível. Os humanos não tinham tecnologia capaz disso. Seus navios mais rápidos levaram semanas para cruzar as distâncias que a frota do Prometheus percorreu em segundos. Como? Ele exigiu de seus conselheiros militares. Como eles fizeram isso? As respostas que recebeu não foram reconfortantes. A análise dos dados dos sensores sugeriu que as naves humanas estavam usando uma tecnologia espacial dobrada pelo menos um século mais avançada do que qualquer coisa que o Conselho possuísse. Os próprios navios eram maiores e mais fortemente armados do que sugeriam as estimativas iniciais. E se os humanos tinham 12 dessas naves, deveriam ter mais, admitiu um conselheiro com relutância. Muitos mais. Não temos como saber quantos. As escamas de Vetrani ficaram pálidas. Ele convenceu o Conselho a atacar a Terra com base na inteligência sobre as capacidades humanas. Essa informação estava catastroficamente errada. Os humanos não eram uma espécie jovem lutando para alcançar os mais velhos. Eles eram algo completamente diferente, algo que escondia sua verdadeira força. Aumente a frota de contenção, ordenou Vetrani.
Duplique, triplique se necessário. Eles não devem ser autorizados a fazê-lo. Conselheiro, interrompeu um assessor, outra transmissão do Morrison humano. O rosto de Morrison apareceu na tela mais uma vez. Ele parecia exatamente como antes, calmo e paciente. Poderíamos ter destruído essas instalações, disse Morrison simplesmente. Poderíamos ter matado milhões do seu povo, assim como você matou milhões do nosso. Nós escolhemos não fazer isso. Lembre-se dessa escolha. Você tem 30 dias para entregar os criminosos de guerra. Use esse tempo com sabedoria. A transmissão terminou. No silêncio que se seguiu, Vetrani percebeu a verdade. A humanidade não ficou presa no sistema de almas com a frota do Conselho. O Conselho estava preso na galáxia com a humanidade, e eles não tinham ideia do que a humanidade faria a seguir. O único ser que sabia disso era John Morrison, e ele ainda não havia terminado, nem perto disso. A primeira mensagem secreta chegou no 12º dia. Morrison estava revisando os relatórios de vítimas quando o comando R. Shen entrou em seu escritório com um pacote de dados criptografados. Seu rosto mostrava uma surpresa cuidadosamente controlada. Senhor, recebemos uma comunicação através de canais não padronizados. A fonte afirma ser o embaixador Maloriton da Confederação Malore. Morrison apresentou seus relatórios. O Malore havia saído da Câmara do Conselho quando o ataque foi autorizado. Eles se opuseram publicamente à greve na Terra, mas opor-se publicamente e ajudar secretamente eram coisas muito diferentes. O que eles querem? Para falar, disse Shen, eles estão oferecendo informações sobre os movimentos da frota do Conselho, as divisões políticas internas e as identidades dos indivíduos específicos que planejaram e autorizaram o ataque. Morrison considerou isso. Poderia ser uma armadilha. O Conselho poderia estar tentando alimentá-los com informações falsas, conduzi-los a uma emboscada, mas seus instintos diziam o contrário. Há anos que o Malore se sentia desconfortável com a política do Conselho. Eles não eram guerreiros naturais. Eram estudiosos, artistas, diplomatas. A violência contra a Terra os perturbou genuinamente. Organize uma reunião segura, ordenou Morrison, não pessoalmente, apenas conexão virtual, criptografia completa. 2 dias depois, Morrison enfrentou o embaixador Maloriton através de um link holográfico. A Malore era linda à maneira de sua espécie, com asas que pareciam vitrais e olhos que continham sabedoria antiga. Ela parecia cansada e triste. Almirante Morrison, disse ela, devo começar com um pedido de desculpas. O meu povo opôs-se ao ataque, mas não o impedimos. Nossos protestos não resultaram em nada. Por esse fracasso, sinto profundamente. Morrison estudou-a cuidadosamente. Desculpas são fáceis, embaixador. O que você está oferecendo que tem valor real? Maloriton assentiu como se já esperasse essa resposta. Informação primeiro. O Conselho está fraturado. A facção de Vetrani mantém o controle. Mas o seu controle está a enfraquecer. Muitas espécies ficam assustadas com a sua demonstração. Eles acreditavam que os humanos eram uma ameaça menor. Agora eles se perguntam sobre o que mais estavam errados. E o que você quer em troca? Uma compreensão, disse Maloriton. Quando este conflito terminar e terminará, a galáxia precisará ser reconstruída. Os Malore desejavam fazer parte dessa reconstrução, ao lado da humanidade. Não contra ela. Oferecemos nossa ajuda agora como prova de nossas intenções. Morrison ficou em silêncio por um longo momento. Ele passou sua carreira estudando inimigos em potencial. Ele raramente considerava amigos em potencial. Mas a guerra criou alianças estranhas. E as informações do Malore poderiam salvar inúmeras vidas humanas. Não faço promessas, disse ele finalmente. A confiança terá de ser conquistada através de ações e não de palavras. Mas estou disposto a ouvir. Conte-me sobre os planos de Vetrani. A inteligência provou ser inestimável. Vetrani, cada vez mais desesperado, pressionava por um segundo ataque. Ele queria atingir diretamente as colônias humanas, acreditando que destruí-las finalmente quebraria o moral humano.
Ele estava reunindo apoio entre as espécies mais militantes do Conselho, prometendo uma vitória rápida e a eliminação completa da ameaça humana. Mas outras espécies estavam vacilando. A então raça isolacionista, que também se tinha oposto ao primeiro ataque, retirava silenciosamente seus navios da frota de contenção. Várias espécies menores estavam solicitando neutralidade. A unidade do Conselho estava quebrando. Morrison compartilhou esta informação com sua equipe de comando durante um briefing noturno. A sala fervilhava de discussão. Alguns oficiais queriam explorar as divisões imediatamente. Outros aconselharam pacientes. Temos 30 dias antes que nosso prazo expire, lembrou Morrison. Nesse período, quero ataques de precisão apenas contra alvos militares. Nada que mate civis. Nada que dê ao Conselho propaganda para unir o seu povo contra nós. Senhor, um oficial protestou. Eles mataram 14 milhões do nosso povo. Por que deveríamos mostrar-lhes misericórdia que eles não nos mostraram? Morrison virou-se para encarar o jovem. Seus olhos continham algo que fez o oficial recuar involuntariamente. Por que não somos assim? Disse Morrison calmamente. Por que no momento em que nos tornamos aquilo que eles temem, perdemos algo que nunca poderemos recuperar? Teremos justiça. Teremos segurança. Mas não nos tornaremos monstros para conseguir isso. A sala ficou em silêncio. Morrison voltou-se para a tela holográfica. Mostre-me a lista de alvos, ele ordenou. Apenas infraestrutura militar. Estaleiros que constroem navios de guerra. Depósitos de armas. Instalações de comando e controle. E para cada alvo, quero uma análise completa da população civil da área. Se não conseguirmos acertar de forma limpa, não acertamos de jeito nenhum. O primeiro ataque ocorreu no dia 18. A hegemonia Voron operava o maior estaleiro militar no espaço do Conselho. Ele orbitou um gigante gasoso em um sistema chamado Dresrit. Nome do ancestral do alto conselheiro que o colonizou pela primeira vez. O estaleiro produzia 30 navios de guerra por ano, cada um capaz de devastar um pequeno planeta. 3 naves Prometeus apareceram sem aviso. Suas armas eram cirúrgicas, precisas e devastadoras. Destruíram as instalações de construção do estaleiro, o seu armazenamento de armas, as suas docas militares. Eles deixaram os módulos de habitat civil intactos. Os trabalhadores do estaleiro assistiram, atordoados e incrédulos, enquanto seu local de trabalho se desintegrava ao seu redor, enquanto suas casas permaneciam seguras. O ataque durou 4 minutos. Então as naves Prometeus transmitiram uma mensagem em todas as frequências. Esta instalação foi usada para construir navios de guerra que participaram do ataque à Terra. Os indivíduos responsáveis por esse ataque não se renderam. Esta é a consequência. Nenhum civil foi ferido. A próxima meta será anunciada em 48 horas. Então eles desapareceram. Por toda a galáxia, bilhões de seres assistiram às gravações do ataque. Eles viram a precisão. Eles viram a restrição. Eles viram a mensagem que vinha com cada ataque. Poderíamos matar seus civis. Nós escolhemos não fazê-lo. O contraste com o ataque do Conselho à Terra era impossível de ignorar. Morrison assistiu aos relatórios pós-ação em seu escritório. A greve foi perfeita. Nenhuma vítima civil. Destruição completa da capacidade militar. Impacto psicológico máximo. Mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele revisava os números. 47 combatentes inimigos mortos. Equipes de manutenção. Soldados. Pessoas que estavam simplesmente fazendo seu trabalho quando a morte veio do nada. Eles tinham famílias. Eles tinham esperanças e sonhos. E Morrison encerrou tudo isso com uma ordem. Ele puxou a rosa de Sarah do bolso. Ele havia secado e desbotado ao longo das semanas. Mas ele manteve isso sempre com ele. Uma lembrança da vida que ele queria. A paz que ele não conseguiu proteger. Sarah, ele sussurrou para a sala vazia. Diga-me que estou fazendo a coisa certa. Nenhuma resposta veio. Nunca houve uma resposta.
Ele teve que encontrar sua própria certeza. O comandante Shen apareceu à sua porta. Senhor? O pacote de destino para o próximo aviso está pronto para sua análise. Morrison guardou a rosa e endireitou-se na cadeira. O depósito de armas Cat? Sim, senhor. A análise mostra uma presença civil mínima. Podemos acertá-lo de forma limpa. E a resposta de Vetrani ao nosso primeiro ataque? A expressão de Shen escureceu. Ele está acelerando os planos para um segundo ataque ao espaço humano. A nossa inteligência sugere que ele está a pressionar por um ataque massivo nas colônias exteriores. Ele acredita que se conseguir destruir um número suficiente dos nossos centros populacionais, os sobreviventes render-se-ão. Morrison assentiu lentamente. Ele esperava isso. Vetrani era um jogador. Quando a sua primeira aposta falhou, o seu instinto foi dobrar em vez de desistir. Era um comportamento previsível. E Morrison planejou isso. Deixe-o reunir sua frota, disse Morrison. Deixe-o pensar que está sendo inteligente. Quando chegar a hora, estaremos prontos. Senhor, se eles atacarem as colônias, Shen hesitou. Sua filha está em Talceti. O rosto de Morrison não revelou nada, mas algo brilhou em seus olhos. Sei exatamente onde está a minha filha, comandante. E sei exatamente o que precisamos fazer para protegê-la e a todos os outros. Vetrani quer brincar com vidas humanas. Ele está prestes a descobrir o que acontece quando os humanos reproduzem. Ele se levantou e andou. Ele foi para a tela principal, olhando para a galáxia espalhada diante dele como um tabuleiro de jogo. Em algum lugar lá fora, frotas inimigas estavam se reunindo. Em algum lugar lá fora, estavam sendo tomadas decisões que determinariam o destino de bilhões de pessoas. E aqui, num bunker sob as montanhas, um velho que só queria a paz estava decidindo como acabar com uma guerra. Prepare o segundo ataque, ordenou Morrison, e ative o contingência Ômega. Quando Vetrani agir, quero a frota de Prometeus pronta para fazer a nossa. Shen assentiu e saiu correndo. Morrison permaneceu na exposição, observando as luzes que representavam as colônias humanas espalhadas pelas estrelas. 14 milhões de mortos. Esse foi o preço da sua incapacidade de prever o ataque do Conselho. Ele não falharia novamente. Custe o que custar a sua alma, ele protegerá o seu povo. Mesmo que isso significasse se tornar algo que ele nunca quis ser. O conselheiro Vetrani estava diante do Conselho de Guerra, com a balança escura de determinação. A câmara era menor que o salão do Conselho Principal, projetada para planejamento militar e não para cerimônias diplomáticas. Ao seu redor sentavam-se os comandantes de frota de 6 espécies, representando as forças militares mais poderosas ainda leais ao Conselho. Eles acreditavam que seus ataques de precisão iriam quebrar nossa vontade, disse Vetrani, apontando para a tela holográfica que mostrava o estaleiro destruído. Eles acreditavam que, ao pouparem os civis, pareciam misericordiosos, mas o que na verdade demonstram é fraqueza. Eles poderiam destruir nossas cidades, mas optaram por não fazê-lo. Essa é uma fraqueza que exploraremos. A comandante da frota Gretnar do Voron se inclina para a frente. Ele estava velho, com cicatrizes de décadas de serviço militar. O que você propõe, vereador? Um segundo ataque. Maior que o primeiro. Contornamos completamente a Terra e atingimos diretamente as suas colônias. Vetrani exibiu uma nova tela mostrando o espaço humano. Suas colônias estão dispersas e mal defendidas. Temos como alvo os maiores centros populacionais. Talceti, Epsilon Eridani, próxima. Matamos centenas de milhões. Mostramos-lhes que a sua contenção não será igualada. A sala se mexeu desconfortavelmente. Mesmo entre aqueles que apoiaram ações contra a humanidade, isto foi extremo. Isso seria um genocídio, disse o almirante Tenvor, um dos poucos oficiais da época que não se retirou da frota de contenção. O então alto comando não apoiará tal ação. Então eles podem ficar em casa, retrucou Vetrani. Isto é guerra. Os humanos entendem isso. Veja o que eles fizeram com nosso estaleiro. 47 dos nossos mortos. Eles reivindicam moderação,
mas são assassinos como qualquer outra espécie. Devemos simplesmente matar mais do que eles. Gretnar estudou a tela. E sua frota secreta? Aquele que apareceu nos nossos centros econômicos. Vetrani acenou com desdém. Uma pequena força usada para o terror em vez de uma verdadeira ação militar. Eles nos mostraram 12 navios. Talvez eles tenham o dobro disso. Mas podemos reunir 1.200. Quando chegarmos às suas colônias com uma força esmagadora, sua pequena frota secreta não terá sentido. A discussão continuou por horas. Alguns comandantes expressaram dúvidas. Outros abraçaram o plano de Vetrani com entusiasmo, vendo-o como uma oportunidade de provar o domínio da sua espécie. No final, a votação foi de 7-3 a favor da segunda greve. A frota começou a reunir-se em segredo, longe do perímetro de contenção em torno de Seul. Os navios foram retirados de posições defensivas no espaço do Conselho. Linhas de abastecimento foram estabelecidas. As coordenadas do alvo foram carregadas em computadores de navegação. Vetrani observou a frota crescer dia após dia, confiante de que estava prestes a corrigir o maior erro de sua espécie. Ele não sabia que o embaixador Mulleretan também estava observando e enviando todos os detalhes diretamente para John Morrison. No centro de comando sob as Montanhas Rochosas, Morrison revisou a inteligência com preocupação crescente. 1.200 navios, informou o comandante Shen. A maior frota reunida desde a Quarta Guerra Galáctica. Eles estão se reunindo na nebulosa Dreiatri, usando a interferência do sensor para esconder seu acúmulo. Morrison estudou o de brincar. Prioridade-alvo? Tal Cedi primeiro. Maior população, infraestrutura mais desenvolvida. Se a destruírem, acreditam que as outras colônias se renderão. Shen faz uma pausa. Senhor? Sua filha? Eu sei. A voz de Morrison era monótona. Ele sabia há dias que Emily estava no topo da lista de alvos de Vetrani. Ele havia pensado em retirá-la, usando sua autoridade para transferi-la para um local mais seguro. Mas isso significaria abandonar os milhões de outros humanos em Tal Cedi, e seria uma demonstração de fraqueza que o inimigo notaria. Emily escolheu servir. Ela escolheu lutar. Ele não desonraria essa escolha tratando-a de maneira diferente de qualquer outro soldado. Quanto tempo até que eles estivessem prontos para se mudar? Ele perguntou. Mellor Intelligence sugere 5 dias. Eles ainda estão carregando suprimentos e coordenando os cálculos dos saltos. 5 dias. Morrison planejou esse momento desde o início da guerra. O projeto Prometheus não era apenas uma frota secreta. Era uma doutrina. Uma filosofia de guerra concebida exatamente para esta situação. Ative todas as naves Prometheus, ele ordenou. Prontidão total para o combate. Quero-os em posição perto de Tal Cedi antes da chegada da frota do Conselho. Senhor, são 200 navios contra 1.200. A matemática não nos favorece. Morrison se permitiu um pequeno sorriso. O Conselho considera que se trata de números. Não é. É uma questão de tecnologia, táticas e vontade. Seus navios são construídos para intimidação, para esmagar espécies primitivas que não conseguem revidar. Eles nunca enfrentaram um inimigo que pudesse se igualar a eles. Eles estão prestes a aprender como é isso. Ele se virou para o oficial de comunicações. Abra um canal para todos os comandantes do Prometheus. Criptografia prioritária. A tela se encheu de rostos. Capitães de navios. Líderes de esquadrão. Os melhores oficiais que a humanidade já produziu. Eles treinaram durante anos para uma batalha que esperavam que nunca acontecesse. Agora estava aqui. Todos vocês conhecem a situação, começou Morrison. O inimigo está vindo atrás de Tal Cedi. 1.200 navios contra os nossos 200. Segundo qualquer análise convencional, deveríamos perder. Ele fez uma pausa para deixar as palavras serem absorvidas. Mas não vamos travar uma batalha convencional. Construímos a frota Prometheus para ser mais rápida, mais difícil de rastrear e mais precisamente letal do que qualquer outra na galáxia.
Os navios do Conselho são poderosos, mas são lentos e previsíveis. Eles lutam em formações que não mudam há séculos. Vamos usar isso contra eles. Ele exibiu uma exibição tática mostrando Tau-Ceti no espaço circundante. Quando chegarem, esperarão encontrar uma colônia com defesas mínimas. Em vez disso, eles nos encontrarão esperando. Mas não vamos enfrentá-los numa luta direta. Vamos atingi-los de todos os ângulos, perturbar as suas formações, atacar as suas naves de comando e fazê-los duvidar de tudo que pensam que sabem sobre a guerra. Um dos capitães falou: Senhor, e as forças terrestres? Se algum navio conseguir chegar à colônia? Não o farão, disse Morrison com firmeza. Não permitirei que um único navio inimigo alcance o campo de tiro de Tau-Ceti. Esse é o meu pessoal lá embaixo. Seu povo. Nossas famílias e amigos e tudo que lutamos para proteger. Mantemos a linha ou morremos tentando. Não existe meio termo. Os rostos na tela endureceram com determinação. Estes eram humanos. Eles foram subestimados pela galáxia durante toda a sua existência. Eles terminaram de ser subestimados. Saltaremos em 6 horas, concluiu Morrison. Preparem suas equipes. E lembre-se pelo que estamos lutando. Nem vingança, nem ódio. Estamos lutando para que ninguém mais pense que pode atacar nossas casas sem consequências. Estamos lutando para provar que a humanidade nunca mais será vítima. O canal fechou. Morrison ficou sozinho no centro de comando, cercado pelo zumbido dos computadores e pelo murmúrio silencioso dos oficiais em seus postos. Senhor, Shen perguntou. Você está bem? Morrison olhou para ela com olhos que tinham visto demais e esperavam ver mais. Estou prestes a enviar 200 navios para a batalha contra probabilidades impossíveis. Algumas dessas pessoas não virão, reconheço. Alguns deles eu conheço há décadas. E em algum lugar dessa colônia iremos defender. Minha filha está se preparando para lutar por sua vida. Ele ajeitou o uniforme. Não, comandante. Eu não estou bem. Mas estou pronto. E é isso que importa. A frota do Prometheus saltou para Tau-Ceti em perfeita formação. Eles emergiram do espaço dobrado no lado oposto da estrela primária da colônia, usando a sua radiação para mascarar a sua chegada de quaisquer batedores inimigos. Morrison transferiu seu comando para a nau capitânia da frota, Prometheus I. Era uma nave nova, elegante e mortal, equipada com tecnologias que teriam parecido mágicas para os engenheiros do Conselho. Armas que poderiam perfurar os escudos que o inimigo pensava eram impenetráveis. Motores que poderiam ultrapassar qualquer coisa na galáxia. E sensores tão avançados que podiam rastrear sinais de vida individuais em todo um sistema estelar. A colônia se espalhava abaixo deles na tela principal. 3 bilhões de humanos viviam lá. Num mundo que eles haviam terraformado a partir de rocha estéril em menos de uma geração. As cidades brilhavam no lado diurno. Fazendas e florestas cobriam continentes que foram projetados de acordo com especificações. Foi a maior conquista da humanidade, construída através da cooperação e da determinação. E em algum lugar lá embaixo, Emily estava esperando. Morrison deixou esse pensamento de lado. Haveria tempo para preocupações pessoais mais tarde. Neste momento só havia missão. Todos os navios reportam prontos, anunciou o oficial tático. Chegada da frota inimiga estimada em 18 horas. Bom, disse Morrison. Comece o padrão de implantação alfa. Quero todos os navios em posição antes que nos vejam. E mantenha total silêncio de comunicação até eu dar a ordem. A frota Prometheus espalhou-se pelo sistema Tau-Ceti como uma teia. Cada navio é posicionado para maximizar seu campo de tiro e, ao mesmo tempo, minimizar sua exposição aos sensores inimigos. Eles esperaram na escuridão, predadores prontos para atacar. 18 horas. Morrison não dormia durante nenhum deles. Ele não tinha dinheiro para isso. Quando Vetrani chegou com seus 1.200 navios esperando uma matança fácil, ele encontraria algo muito diferente esperando por ele. Ele encontraria John Morrison e a resposta da humanidade ao ataque à Terra.
A frota do Conselho emergiu do espaço como uma tempestade surgindo no horizonte. 1.200 naves se materializaram em formação perfeita em torno dos planetas externos de Tau Ceti. Navios de guerra, cruzadores, porta-aviões cheios de embarcações de assalto. As forças armadas combinadas poderiam ter 6 espécies reunidas para esmagar uma única colônia humana. Da ponte de comando de sua nave de comando, o comandante da frota Gretnar examinou o sistema com satisfação. Sensores de longo alcance mostraram o mundo colônia orbitando pacificamente à frente. Sem plataformas de defesa. Nenhuma presença significativa da frota. Apenas 3.000 milhões de humanos à espera de saber o preço do desafio. Nenhuma embarcação inimiga foi detectada, informou seu oficial sensor. A colônia parece indefesa. O conselheiro Vetrani ficou por perto observando a exibição com expectativa. Como esperado, a frota secreta deles provavelmente ainda está rondando o espaço do Conselho, tentando nos assustar com ataques mais precisos. Eles nunca imaginaram que iríamos ignorar completamente a Terra. Gretnar assentiu, embora algo o incomodasse no fundo de sua mente. Parecia muito fácil. Os humanos demonstraram capacidade notável em seus ataques anteriores. Por que eles deixariam sua maior colônia desprotegida? Avancem na formação padrão, ordenou. Varredura completa do sensor. Se alguma coisa se mover, quero saber. A enorme frota iniciou sua jornada em direção ao mundo colônia. Na velocidade máxima, chegariam em 6 horas. Tempo de sobra para saborear a vitória que se aproxima. Eles estavam na metade do caminho quando tudo mudou. Morrison observou a aproximação da frota inimiga da ponte Prometheus 1. Ele estudou táticas de conselho por 40 anos. Ele sabia exatamente como eles se moveriam, exatamente como pensariam, e posicionara seus navios de acordo. Todas as embarcações reportam prontas, sussurrou o oficial tático. Mesmo que o inimigo não pudesse ouvi-los, a tensão exigia silêncio. Morrison respirou fundo. Este foi o momento. Tudo o que ele construiu, tudo o que planejou, ficou para as próximas horas. Comece a fase 1, ele ordenou. Ilumínios. Em todo o sistema, 50 naves Prometheus ativaram simultaneamente seus sensores de mira. Os feixes cortavam o espaço como holofotes, pintando as naves do Conselho com dados de mira. Na nau capitânia do Conselho, os alarmes dispararam. Contato, gritou o oficial sensor. Vários contatos, 50. Não, mais. Eles estão por toda parte. Gretnar virou-se para a exibição tática. Pontos vermelhos apareceram ao longo de sua formação, marcando as posições das naves humanas. Eles estavam impossivelmente próximos, praticamente dentro de sua frota, e ele não detectou nada até que quisesse ser visto. Como? Vetrani exigiu. Como eles chegaram tão perto? Não houve tempo para responder. A primeira onda de ataques havia começado. Os navios Prometheus não lutaram como qualquer coisa que o Conselho já tivesse encontrado. Eles apareceram do espaço dobrado, dispararam rajadas precisas contra naves de comando e geradores de escudos e desapareceram antes que o fogo de retorno pudesse alcançá-los. Visaram pontos fracos na formação do Conselho, explorando lacunas que os sensores convencionais não conseguiam detectar. Eles se moviam como uma unidade coordenada, cada nave cobrindo as outras, criando campos de fogo sobrepostos que transformavam o espaço ao seu redor em um campo de matança. Morrison comandou do centro do caos, sua voz calma e firme enquanto dirigia a batalha. Esquadrão 7, tem como alvo o Vor Carrier na grelha 47, Esquadrão 12, cobre a sua retirada. Todos os navios, prestem atenção aos destruidores Cat tentando nos flanquear. A frota do Conselho os superava em número de 6-1, mas os números não significavam nada quando não era possível atingir o inimigo. As naves Prometheus dançavam pelo campo de batalha, sempre em movimento, nunca apresentando um alvo estável. Os artilheiros do Conselho dispararam contra o local onde as naves humanas estavam, observando impotentes enquanto suas armas atingiam o espaço vazio. Isso é impossível, Gretnar murmurou, observando sua formação cuidadosamente planejada se dissolver no caos. Nenhuma espécie luta assim.
Mas os humanos sim. 30 minutos de batalha, o Conselho perdeu 87 navios. A frota de Prometheus perdeu 3. Morrison observou a frota inimiga começar a vacilar. A sua formação foi quebrada, a sua estrutura de comando interrompida. Vários esquadrões tentavam recuar, afastando-se da batalha em pânico desorganizado. Era a hora da segunda fase. Ele abriu um canal de transmissão, transmitindo diretamente para todos os navios da frota do Conselho. Seu rosto apareceu em 1000 telas, calmo e decidido. Este é o almirante John Morrison da Marinha Terrestre Unida. Seus líderes enviaram você para morrer pelo erro deles. Estou lhe oferecendo uma escolha. Na nau capitânia do Conselho, Vetrani gritou para que alguém cortasse a transmissão. Ninguém ouviu. Eles estavam muito ocupados vendo seus navios queimarem. Afastem-se, continuou Morrison, e vocês serão devolvidos às suas famílias. Continuem esta luta e nenhum de vocês sairá deste sistema. Destruí a capacidade de combate da sua frota em 30 minutos. Imagine o que posso fazer em mais 30. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Você tem 5 minutos para responder. Escolha sabiamente. As deserções começaram quase imediatamente. Um então cruzador quebrou a formação e desligou suas armas. Depois outro. Depois uma dúzia. O então nunca quis essa luta. Eles foram pressionados a participar por necessidade política. Agora que era possível escapar, eles aproveitaram a oportunidade. Outras espécies se seguiram. Raças menores que se juntaram à frota por obrigação e não por convicção. Navios cujas tripulações viram amigos morrerem numa batalha que não conseguiram vencer. Dentro de 1 hora, 60% da frota do Conselho se rendeu. O restante tentou lutar. Vetrani reuniu os comandantes mais leais para um ataque final desesperado, na esperança de chegar à colônia e realizar algo antes que a derrota se tornasse total. Eles reuniram 300 navios, os melhores da força sobrevivente, e atacaram diretamente em direção a Tal 7. Morrison os encontrou com tudo o que tinha. A batalha final durou 47 minutos. Não foi perto. A frota de Prometheus cercou o remanescente do Conselho, cortando rotas de fuga e destruindo sistematicamente qualquer navio que se recusasse a se render. A nau capitânia de Vetrani foi desativada. Seus motores e armas foram reduzidos a sucata. Sua tripulação saiu viva para contemplar seu fracasso. Quando terminou, 1.200 navios municipais foram reduzidos a destroços à deriva e navios rendidos. A frota Prometheus perdeu 11 navios no total. John Morrison venceu. Encontraram o conselheiro Vetrani em sua câmara de comando, olhando para um display em branco que outrora mostrará sua frota. Ele não resistiu quando fuzileiros navais humanos vieram levá-lo sob custódia. Ele simplesmente olhou para eles com olhos vazios e fez uma única pergunta. Como? Tínhamos todas as vantagens, números, experiência, recursos. Como você nos derrotou? A sargento da Marinha, uma jovem da Terra cuja família morreu no primeiro ataque, considerou a pergunta antes de responder. Você nos subestimou, ela disse simplesmente. Todo mundo sempre faz. Vetrani foi transportado para um local de detenção junto com os outros líderes do Conselho que autorizaram o ataque à Terra. Eles enfrentariam um tribunal conjunto julgado pela justiça humana e pela justiça alienígena aliada. Os Malorianos então se ofereceram para participar, ansiosos por se distanciarem das ações do Conselho. Os criminosos de guerra responderiam pelo que fizeram, mas por justiça, não por vingança. Morrison estava no deck de observação do Prometheus e observando tal, ele se virou lentamente para baixo. A colônia foi salva. 3.000 milhões de pessoas acordariam amanhã nas suas casas, vivas porque o seu plano tinha funcionado. A porta se abriu atrás dele. Ele se virou e encontrou Emily parada ali, ainda usando a armadura de combate que vestiu quando o alerta soou. Ela parecia cansada e abalada, mas estava viva. Pai, ela disse calmamente. Morrison atravessou o convés em 3 passos e puxou a filha nos braços. Por um longo momento, nenhum deles falou. Não havia nada a dizer. Eles estavam vivos.
Eles estavam juntos. Isso foi o suficiente. Eu estava com medo, Emily admitiu finalmente. Quando vimos o tamanho da frota deles, eu também vi, disse Morrison. Todo comandante está com medo. O truque é não deixar que isso o impeça. Emily se afastou e olhou para o rosto do pai. Ela viu exaustão ali e algo mais, algo que lhe custou mais do que ela conseguia entender. O que acontece agora? Ela perguntou. Morrison olhou para as estrelas. Agora reconstruímos, não como conquistadores. Isso nunca foi o que eu quis. Provamos à galáxia que a humanidade é confiável, que a nossa força está aliada à sabedoria, que escolhemos a contenção mesmo quando temos o poder de destruir. Ele se voltou para sua filha. Vou anunciar a doutrina Morrison. Qualquer ataque ao espaço humano terá uma resposta esmagadora, mas nunca atacaremos primeiro. Nunca buscaremos a conquista. Protegemos os nossos e deixamos a galáxia governar a si mesma. E você? E você? Morrison sorriu cansado. Eu vou para casa. Há um jardim que precisa de cuidados. As rosas da sua mãe foram negligenciadas por muito tempo. A guerra terminou 3 semanas depois. O Conselho foi formalmente dissolvido, substituído por uma nova Assembleia Galáctica que incluía a humanidade como membro igual. Vetirani e 23 outros funcionários foram condenados por crimes de guerra e sentenciados à prisão. Os Malorianos tornaram-se então os primeiros verdadeiros aliados da humanidade, construindo as bases para uma nova era de cooperação. Terra reconstruída. As plataformas orbitais foram substituídas por defesas mais novas e mais fortes. O governo reformou-se, mais sábio pela tragédia que quase o destruiu. Foram construídos memoriais para os 14 milhões, com seus nomes inscritos em paredes que permaneceriam por séculos. E John Morrison voltou para Montana. Ele se ajoelhou em seu jardim numa manhã de primavera, trabalhando a terra entre os dedos, exatamente como fizera no dia em que o céu pegou fogo. As rosas estavam florescendo novamente, vermelhas e brancas ao longo da cerca. As rosas de Sarah. Emily visitava sempre que podia, trazendo histórias da colônia e da cidade. O novo mundo sendo construído entre as estrelas. A galáxia sabia o nome de Morrison agora. Chamavam-lhe o arquiteto da vitória humana, o homem que respondeu ao genocídio com precisão e justiça. Livros foram escritos sobre ele. Canções foram cantadas. As crianças aprenderam sobre seus feitos em escolas de 47 mundos. Ele ignorou tudo isso. A guerra terminou. A paz era seu propósito agora. E ele cuidaria dele com o mesmo cuidado com que cuidava do jardim, cuidando dele dia após dia, garantindo que o que crescesse fosse forte o suficiente para durar. O sol nasceu sobre as montanhas, pintando o céu com cores rosa-douradas. Morrison levantou-se lentamente, sentindo cada um dos seus 67 anos nos ossos. Mas ele estava sorrindo. Pela primeira vez desde o ataque, ele estava verdadeiramente em paz. Eles queriam saber do que a humanidade era capaz. Agora eles sabiam. A galáxia testemunhou a fúria humana, a engenhosidade humana, a determinação humana. Mas o mais importante é que testemunharam a contenção humana, a misericórdia humana, a escolha de construir em vez de destruir. Esse foi o verdadeiro legado de John Morrison. Não a batalha vencida ou o inimigo derrotado, mas a prova de que a maior força da humanidade não era a sua capacidade para a violência. Foi a sua capacidade de escolher algo melhor.